Ótimo, vamos lá para mais um vídeo aqui então. Provavelmente nesse momento, esse vídeo eu gravei antecipadamente, que estamos em trabalho de parto aqui. Provavelmente nesse momento meu filho está nascendo ou já nasceu e, portanto, devo estar no hospital ou dando atenção para a mulher ao invés de dar atenção para vocês, tá bom? Então eu já antecipei isso aqui para tentar manter todo mundo feliz. Hoje eu quero falar, hoje eu quero falar para vocês, e se tu gostou já dessa chamada aqui, já clica no like aqui do vídeo, que eu tenho que ficar mendigando like para vocês, tá bom? Aí te inscreve no canal. Eu quero falar com vocês hoje sobre o famoso quero, mas não consigo, tá? É uma das coisas mais manjadas que a gente vê dentro da terapia como um todo, né? Quero, mas não consigo, quero, mas não consigo. Claro, essa disposição do quero, mas não consigo, a primeira coisa é meio óbvia, né? Quero, mas não consigo porque eu não tenho os recursos para realizar, porque eu não tenho os recursos para conseguir alcançar. Claro, aí vai de eu trabalhar com um mentor, de eu trabalhar a questão mais objetiva. Não é o que a gente vê na terapia, né? Geralmente a pessoa já esgotou as coisas objetivas, ela já tem todos os recursos, mas alguma coisa do lado de dentro não se dispõe para aquilo lá, né? Por exemplo, eu tenho dinheiro e eu tenho recursos e eu tenho contato, mas, Diego, eu não consigo usar esses recursos até para chegar onde eu quero. Beleza. Então, por outro lado, então a gente vê que tem um problema do lado de dentro. O que é que geralmente atrapalha aqui? São os vícios. Os vícios de modo mais clássico que eu quero falar. Como assim os vícios, né? A gente vê, por exemplo, tem os 7 vícios capitais, 7 pecados capitais. Vamos chamar de vícios aqui porque acho que vocês estão mais acostumados com essa palavra. A gente na modernidade acabou chamando, né? Adaptando essa coisa aqui. Funciona melhor. Porque, em geral, o que acontece? Uma pessoa viciosa, né? Uma pessoa que está não tem a virtude necessária, porque a gente consegue associar isso, né? Uma pessoa virtuosa, ela tende a conseguir alcançar aquilo que ela quer, né? Uma pessoa diligente, uma pessoa que diz assim, faz e acontece, é fiel, é confiável, a coisa vai, né? É isso que a gente imagina, pelo menos eu imagino assim uma pessoa virtuosa. Então, olha, por quê? Por que que a gente vê isso? A virtude, ela faz com que o nosso coração se deleite com aquelas coisas que realmente são boas que estão lá por trás. E ao contrário, o vicioso, ele não se deleita com aquilo que é bom. Talvez tu muitas vezes te pega dizendo isso, né? Ó, Diego, eu gosto daquilo que me faz mal e eu rejeito aquilo que me faz bem. Aqui vai desde relacionamentos tóxicos, dieta, eu tô gordo, eu não vou na academia, N coisas, estudar, procrastinação, tudo vai estar aqui dentro desse quero, mas não consigo. A gente consegue, de algum modo, destrinchar isso dentro de cada um daqueles pecados capitais. Até fiz aqui umas anotaçõezinhas. Para quê? Vamos lá, vamos começar com o típico problema da luxúria, por exemplo, né? O que que é a luxúria? É aquela pessoa que muitas vezes ela vai procurar um prazer sexual ali imediato, né? Claro, na masturbação, alguma, assim, né? Mas geralmente são coisas que estão desassociadas de um vínculo profundo. Percebe? A pornografia, etc. São coisas, o sexo casual, são coisas que geralmente é isso, né? É como se eu tivesse tendo algo sem ter algo que é necessário anteriormente, porque sexo a gente está falando de intimidade, e portanto é preciso que haja essa intimidade antes para poder acontecer o sexo, né? Claro, a gente sempre vê coisas que não estão nesse âmbito adoecendo. Facilmente pessoas que estão vivendo desse modo, a gente vê isso, né? Luxuriosamente, estão adoecidas de algum modo. Claro, o vício, que é um ato moral, acaba nos conduzindo a um problema de saúde mental. Então a pessoa troca esse bem inferior, que é esse desejo pelo prazer sexual, em detrimento do vínculo desassociado do vínculo profundo, ao invés de buscar o quê? Um amor conjugal, de buscar uma afeição que acaba respeitando uma certa dignidade do outro, né? Sem tomar o outro como um objeto, mas como uma pessoa que o outro realmente é. Por que que uma pessoa faz assim? É agora que eu quero que tu pense, né? Se esse é o teu caso. Porque o que que esse movimento luxurioso nos dá de prazer? Ele alivia a solidão, né? Ou seja, dá pra pensar, não dá pra tomar assim o vício só, coisa de vagabundo, né? Coisa de gente má. Cara, tem um ganho secundário. Isso a gente vê dentro da psicanálise, né? Os ganhos secundários. Tem um alívio de solidão, né? Esse alívio fugaz, onde esses relacionamentos rasos, ainda que seja, né, de um contato com a pornografia ou relacionamentos casuais, num primeiro momento, eles nos trazem uma sensação de nos sentir querido, né, de nos sentir aceito, ainda que seja uma ilusão. Por outro lado, também nos ajuda a fugir de tensões internas, né? Dá uma satisfação instantânea, dá uma satisfação de imediato, onde o sujeito aqui ele pode dizer: eu sei que não é bom, mas me conforta. Precisa de um conforto.
Então é muito mais fácil lidar com esse ganho secundário e tentar encontrar esse conforto num bem superior do que nesse bem inferior. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a solução para cada um, né? E claro, esse tipo de vício ele acaba desordenando até o nosso sistema de recompensa aqui, porque vira uma dopamina barata, a gente se prende numa inclinação ali ruim, e quanto mais eu faço, mais eu faço. Então sim, entra um ato de vontade de parar. É isso mesmo, simplesmente parar. Ah, posso me perguntar, né? Olha, esse impulso, isso que eu estou fazendo, me aproxima daquilo que eu realmente quero? Me aproxima de tapar essa solidão mesmo? Resolve? É o só vai me dar um conforto temporário. Observa isso, né? Observa esse movimento sem julgar. Isso ajuda, né? Esse conforto veio, depois veio o vazio, isso nos leva a refletir. Pensa nisso, né? Tu questionar isso já faz muitas vezes esse impulso enfraquecer. Depois a gula, né? Como a gente sempre vê, ou seja, é aquela pessoa que procura, de repente, uma comida altamente palatável, alimentos, né, ultraprocessados, doces, que ajudam o quê? A anestesiar emoções difíceis, no final das contas. A gente acaba vendo isso, né? Às vezes pessoas que sofrem da gula, magros ou gordos, né, em geral vão estar obesos, eles fogem de emoções difíceis. Eles fogem de lidar com essas coisas porque dói, né? É um escape emocional. Claro, o bem superior seria o quê? Buscar uma certa clareza mental naquela nutrição equilibrada que vai afetar o nosso organismo como um todo e vai manter o nosso cérebro funcionando melhor, sim. Mas qual é o ganho secundário de fazer isso? De ser guloso? É o escape emocional, né? Um estômago cheio, ele simbolicamente ele é como se fosse isso, né? Eu encho meu estômago para tentar preencher esse vazio. Eu encho meu estômago para tentar acomodar esse tédio, acomodar esse desamparo dentro de mim e tentar remediar. Além disso, dominar uma caixa de chocolate ali dá uma ilusão de que tu tem poder sobre alguma coisa, dá uma ilusão de controle. Então é com isso que a gente está lidando quando a gente está falando de um desses pecados aqui, desses vícios. Eu preciso lidar com esses ganhos secundários, porque se eu não vou ganhar isso, Nietzsche vai dizer, só se vence aquilo que se substitui. Abrir mão disso simplesmente não é fácil, né? Eu preciso encontrar esses bens ou a satisfação dessas dores em algum outro lugar, num bem superior, senão eu não consigo resolver, né? É, então é isso, né? Eu posso me perguntar, pela própria relação com a comida, né? Eu estou comendo isso aqui para me nutrir e gozar do prazer dessa nutrição mesmo ou para preencher algo que está vazio no meu interior, né? Ah, posso registrar isso também, né? Posso me filmar comendo ali e olhar para aquilo depois e pensar, isso realmente resolveu meu problema? Isso realmente me fez bem? Esse momento de reflexão nos ajuda a cada vez mais tirar força desse momento. Depois a avareza, né? Terceiro, que é aquela coisa de acumular recursos, né, como se fosse segurança, ou seja, tem uma busca por segurança aqui no final das contas. A gente vê aquela coisa só meio tio Patinhas, uma coisa meio grosseira, né? Mas os vícios não são grosseiros assim, eles têm uma função de um ganho secundário, como eu já falei para vocês. Só que o que acontece, a generosidade e a virtude da pobreza, no final das contas, acaba sendo um bem superior, né? Que nos abre, a generosidade nos abre para a realidade da reciprocidade, de eu fazer algo pelo outro e receber em troca, né? Aquela coisa de quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, né? Meio bobo, mas é isso mesmo. Então, a avareza dá essa sensação ilusória de segurança através desses bens materiais, né? Guardar cada centavo é meio tolo, né? Parece que dá uma proteção contra a vulnerabilidade. Parece que quanto mais eu retenho, menos eu dependo dos outros, menos eu fico exposto ao risco de perder. Só que uma pessoa que está no bom uso da inteligência sabe que a bancarrota, né, perder tudo e a independência não existe, né? A gente está sempre dependendo dos outros. E não tem como eu me blindar, essa segurança não existe. Então a avareza, no final dos contos, ela acaba sendo um movimento que busca uma coisa que no final não é aí que a gente vai encontrar, né? É, E aí pode vir essa pergunta, esse ato reflexivo. Eu estou guardando por quê? Eu estou retendo isso aqui por que esse centavo? E aí eu posso fazer um movimento contrário, que é o da esmola. Eu vou queimar aquilo, eu vou fazer doer, né? Eu vou doar um dinheiro, eu vou gastar um tempo com alguém, porque às vezes tem pessoas que são avarentas de tempo, né? Ah, eu estou perdendo tempo, sendo que tempo é o melhor investimento que a gente pode dar para os outros, né, com quem a gente ama. Então tem esse avarento do tempo. Renderia um vídeo para cada um desses aqui, né? Mas eu quero passar com isso tudo para vocês que eu achei legal esse tema. Depois a inveja, né?
Eu quero ali possuir ou equalizar um certo status, um certo corpo, eu quero um reconhecimento social. Ao invés de eu ter uma certa satisfação, o Santo Agostinho vai dizer, né, a felicidade consiste em amar aquilo que se tem. Eu fico invejoso, né? Esse aqui é inveja. Eu quero aquilo outro, eu quero equalizar com o outro. Claro, a inveja ela tem uma função de ganho secundário. Qual é? Tô balançando a mesa aqui, tá balançando a câmera, né? De uma motivação ilusória. Ter ciúmes de um certo sucesso alheio move, né, essa competição de algum modo. Ela funciona, mas é inveja, né? No final das contas. É uma energia direcionada, querendo ou não. Não, ó, Diego, olha aqui, mas desse jeito funciona. Eu conquistei tudo que eu tenho. Como que eu vou deixar, né, de sentir raiva, sendo que essa raiva que pesa e que dá uma excitação e que dá esse combustível para a vida? É, mas não vai dar, no final das contas, corrói por dentro. No final das contas, está adoecendo desse modo. Não funciona, né? E no final das contas, a pessoa não tem amigos. Ela se sente igual sozinha, porque ela não vai se sentir amigo, porque não vai ter uma amizade virtuosa. O outro é sempre um adversário. O olhar do coração ele é sempre enviesado, sabe? Sempre está desconfiando, né, do outro. É, Então dá para fazer talvez uma lista de pequenas vitórias, reconhecer o próprio valor sem necessariamente desmerecer o outro, né? Olhar para o próprio mérito sem colocar em relação ao outro. Sucesso é uma coisa meio é relativa e ao mesmo tempo ela é objetiva. Eu conseguir fazer algo ou conseguir fazer algo melhor do que o outro, né? Aí tem um outro vídeo que nunca saiu aqui, que já foi gravado há muito tempo, que era sobre o Cristiano Ronaldo. Eu vou tentar achar esse vídeo, tentar editar ele e trazer pra vocês. Nada a ver, né? Tô falando de vícios aqui, fala Cristiano Ronaldo. Depois, o quinto de ira, né? A ira traz esse alívio rápido de externar uma raiva, de gritar, de xingar. Por outro lado, um bem superior seria aquele equilíbrio afetivo que traz a paciência, né? A arte de sofrer bem. O contrário, a gente poderia dizer que é isso, né? O contrário da ira é a paciência também. Porque a ira traz a sensação de poder. Quando eu grito e o outro cede, eu ganhei, eu venci, eu pontuei, o outro me respeita. No final dos contos, o irado talvez ele quer ser respeitado, ele quer que os outros olhem para ele, tem essa descarga catártica, que uma catarse, né? É uma tensão interna que. Só que depois traz uma certa culpa, né? Não é justamente isso? Esse movimento de ira, depois ele passei do limite, né? Não era bem assim. Eu fico com aquele gosto amargo. E aí eu fico remoendo para conseguir pedir desculpa depois, e as pessoas já nem me dão mais o perdão por causa que isso já é um hábito. Esse é um problema, né? Falta a mansidão. Os meus apetites, as minhas tripas acabam assumindo o lugar da minha razão. Isso é um problema, né? Mas é aquele clássico, no instante que a raiva ferve, para e pensa, né? Percebe o cara, respira fundo. O famoso respira fundo, relaxa, respira fundo aí. Vale a pena perder a calma por isso? São coisas que a gente pode chamar o nosso intelecto para jogo para tentar pensar sobre isso. Depois a famosa preguiça ou assídia, procrastinação, né? Que é não fazer esforço, né? Que é descansar passivamente no final das contas, naquele conforto da inércia. Que droga, né? Ao invés de buscar uma atividade equilibrada, que vai dando sentido, que vai se concretizando ali no próprio desenvolvimento nosso, nos próprios frutos disso, né? Claro, qual é a vantagem disso? Eu também não faço nada de ruim, né? Eu evito o desconforto psicofísico. Se eu ficar parado, eu não vou fazer nada de bom, não vou fazer nada de ruim, não vou fracassar, eu não vou me esgotar. E aí, de algum modo, pode vir aquela justificativa interna, né? Não me sinto capaz, não me sinto capaz, eu não me sinto capaz, vira uma desculpa confortável, vira uma autoindulgência, né? O preguiçoso, ele é autoindulgente, que gera um alívio imediato, né? Ou seja, eu dou um tiro na minha autoimagem, dou um tiro na minha autoeficácia, porque na verdade eu não quero fazer, né? Não consigo. É o preguiçoso, né? Tu não consegue ou tu não quer. No final dos contos, o preguiçoso ele não quer. E aqui é muito grave, porque a preguiça ela tenta direto a nossa felicidade, né? Porque ela perde de olhar para a finalidade das coisas. Ah, mas ela não vê mais sentido no negócio. Mas qual é o sentido disso aqui? Né? O tédio aparece. Não engaja mais o intelecto e nem o corpo. É muito perigoso. Eu diria assim que esse é o vício mais perigoso de todos. É, não tem mais esperança no final das contas, né? Não tem mais direção, não tem mais
um ímpeto em direção ao futuro. Ah, talvez uma solução seja reconhecer sem uma autocondenação quando surgir a vontade de não fazer nada, né? Também não ficar naquela autocomiseração. Ou talvez se perguntar qual é a menor ação possível que eu poderia fazer agora para me sentir vivo. Estender a mão e ler um livro por 2 minutos. Fazer algo, né? Colocar esse ato de vontade e tentar gozar daquela conclusão, né? A felicidade, uma das definições de felicidade é a alegria do êxito, né? De ter conseguido êxito em alguma coisa. Então vai lá e consegue o êxito numa pequena atividade que uma coisa puxa a outra, né? E reaviva talvez a esperança. Por último, o orgulho, né? O orgulho, a soberba, aquela superficial, aquela superioridade artificial de sentir-se melhor que o outro ali, né? Que preserva uma imagem de perfeição de si mesmo. O bem superior seria a humildade, reconhecer ali os limites pessoais, valorizar a colaboração mútua no final das contas. Qual é o ganho secundário do orgulho? A autoproteção do ego. Muitas vezes é uma pessoa que tem um ego muito, muito frágil, uma pessoa muito orgulhosa. É uma pessoa que tem aquela postura de saber tudo, que dói muito ela reconhecer os próprios erros. Né? É frágil no final das contas. O orgulhoso é uma pessoa muito frágil, muito, muito frágil. Claro, a terapia com o orgulhoso seria, claro, a gente precisa quebrar essa armadura, mas ao mesmo tempo tem que vir um baita de um acolhimento na sequência. De que a pessoa pode ficar sem essa armadura, se despir dessa armadura e ao mesmo tempo ser acolhida, e aí ela percebe, porque muitas vezes ela apanhou muito na vida, o orgulhoso. Tem que ter um certo carinho pelos orgulhosos, eles são como crianças. É isso, né? Soberbos e orgulhosos aqui. E claro, eles recebem aplausos, querendo ou não, esses orgulhosos, né? Ainda que superficiais, eles falam, não, ele é um sujeito, isso é um sujeito, isso é uma mulher confiante, não dá brecha para nada. Tem ganho secundário nisso, né? Só reforça isso tudo. E não vai então para a justa medida. Então a gente pode se perguntar, né? Caso seja esse o vício, do que eu tenho medo se eu admitir que eu não sei tudo, né? Do que eu tenho medo? Das pessoas não me respeitar, de perder o respeito, é, aceita um elogio também ele sem precisar aparentar a resposta, né? Acolhe, tendo uma abertura, fica tranquilo, né? O mundo não vai acabar se tu sair dessa armadura. Então é isso, né? A gente percebe que o vício é o que? Nada mais nada menos do que sempre escolher um bem inferior ao outro, né? Na ordem dos bens, né? Na ordem dos amores, tem coisa melhor que poderia ser oferecida e eu preferi outro em detrimento, eu preferi um inferior em detrimento de um superior. E a pessoa que fica viciada, ela perde, a visão fica meio suja, né? Para de ver as coisas de um modo mais claro. Então, reflete isso, né? Olha esses ganhos imediatos, olha esses ganhos secundários. Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa. Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus, quero, mas não consigo, ou dispõe então objetivamente dos recursos para isso, ou observa os ganhos secundários que estão envolvidos ali e faz esses pequenos exercícios aí que eu mandei. Esse não foi um vídeo mais longo. Se ficou bom, curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, não faz nada que eu não faria. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.